Olá, meus amores! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o período barroco. A arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e a América Latina. Estes são, porém, seus limites máximos. O aparecimento das formas barrocas dá-se em épocas diferentes em cada país. Outro tanto se pode dizer do seu declínio. Tais formas, no entanto, embora nascendo claramente de um fundo comum, diferem muitíssimo de nação para nação. E não só vulgaríssimas em alguns países, em outros são muito raras. As razões dessas diferenças, gente, não são só geográficas, mas também históricas. O barroco nasceu e desenvolveu-se nos princípios do século XVII, na Roma dos Papas. Mais do que um estilo definido, era uma tendência comum a todas as artes, um gosto, resumindo. Em seguida, ela espalhou-se a partir de Roma pelo resto da Europa e pelos países sob sua influência. É compreensível que suas formas características vão surgindo nas várias nações com um atraso tanto maior quanto se distanciavam da Itália. A isto se junta um segundo fator, onde quer que o clima cultural, religioso e político fossem semelhantes ao italiano, o barroco era bem acolhido e espalhava-se rapidamente, ao passo que era recusado nos locais em que as condições históricas eram diferentes. A arte barroca ela conseguiu se casar à técnica avançada e o grande porte da renascença com a emoção, a intensidade e a dramaticidade dos maneirismos, fazendo do estilo barroco o mais suntuoso e ornamentado da história da arte, gente. Embora o termo barroco seja às vezes usado no sentido negativo, de superelaboração e ostentação, os séculos XVII não só produziu gênios excepcionais como Rembrandt e Velázquez, mas também expandiu o papel da arte para a vida cotidiana. Artistas chamados de barrocos acorreram a Roma, vindo de toda a Europa para estudar as obras-primas da Antiguidade Clássica e da Alta Renascença. Voltando à terra de origem, acrescentaram às suas obras as particularidades culturais de cada região. Enquanto os estilos abrangiam desde o realismo italiano ao exagero francês, o elemento comum era a sensibilidade e o absoluto domínio da luz para obter o máximo impacto emocional. As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de consolidar forças antagônicas, o bem e o mal, Deus e o diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Suas características gerais são emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Ele busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas, entrelaçamentos entre a arquitetura e a escultura, violentos contrastes entre luz e sombra, pinturas com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu
tal a aparência da profundidade conseguida. Possui, neste período, uma arquitetura dinâmica. O barroco, gente, ele não renega as formas clássicas, colunas, arcos, frontões, frisos, mas ele vai pegar esses elementos e vai transformá-los de uma maneira fantasiosa, subjetiva. Porque o barroco, ele amava o movimento, a curvatura das fachadas tornou-se um dos motivos característicos da arquitetura desse período. A procura das formas complicadas, como por exemplo a cúpula da igreja de São Lourenço, em Turim, na Itália, seu entrelaçar de arcos, talvez inspirados nos exemplos árabes, leva até quase os limites de uma forma complicada, mas com base em regras bem definidas. Outro aspecto peculiar da arte barroca é a importância do uso da luz. Para a arquitetura barroca, a luz é um elemento fundamental. Os fortes contrastes entre partes vivamente iluminadas e partes quase que na escuridão são típicos dos edifícios da época e contribuem para dar dramaticidade à atmosfera. O barroco na França assume características mais sóbrias do que na Itália. Os arquitetos franceses, eles lançaram as bases para um estilo autônomo, mais comedido, sim, mais quase clássico, que se impôs pouco a pouco como estilo dominante na Europa. O Palácio de Versalhes talvez não seja a sua expressão máxima. A fachada do lado do jardim revela um único fator de movimento: as 3 pequenas galerias sobrepostas em 2 planos à própria fachada. O recorte do palácio foi pensado mais do que como fim em si mesmo, mas como pano de fundo para o imenso parque. Na Áustria e na Alemanha, o barroco tanto se inspirou nos exemplos franceses como nos italianos. 2 exemplos, gente. O Palácio de Skrobrum, em Viena, segue mais o estilo francês, e por sua vez a igreja de Karlskirche, também em Viena, acompanha mais o estilo italiano. O barroco espanhol traz uma arquitetura repleta de ornamentos, enquanto que o francês é sóbrio e imponente. Um exemplo clássico desse estilo é a igreja de São Tiago de Compostela. Porém, gente, a arquitetura barroca, ela não se limitou aos edifícios, ela também alargou sua atenção aos novos campos de ação. Então aqui nós vemos o barroco nas estradas, nas praças, nos jardins. E hoje, gente, isso recebe o nome de urbanismo. Era uma evolução que fazia parte íntima do espírito do tempo muito teatral. Por outro lado, a capacidade técnica dos mestres barrocos estava à altura de dominar os novos e complexos temas. A Praça de São Pedro, em Roma, de autoria de Gian Lorenzo Bernini, é o exemplo mais conhecido do aspecto urbanístico do barroco. E não podemos deixar de citar a fusão de diversas artes que é típico da arquitetura barroca, como obeliscos egípcios, as fontes, as colunas adaptadas a esse estilo, as escadarias grandiosas e com aspecto de cenário, a pintura nas paredes com salões com cenas arquitetônicas e naturalistas que simulam a continuação até o infinito da arquitetura real e as galerias. Temos também, gente, largos corredores cobertos que desimpedem as salas e se transformam em lugar de particular elegância. As características da pintura barroca são composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Nós temos um acentuado contraste novamente, gente, claro e escuro, expressão dos sentimentos. Era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. É uma arte realista, abrangendo todas as camadas sociais. As escolhas de cenas se davam no seu momento de maior intensidade dramática. E quando a gente fala de dramático, gente, nós não estamos falando do drama trágico, mas dramático no sentido de
intenso, de ser vívido. Dos principais pintores italianos, nós temos Caravaggio, que foi o pintor mais original do século XVII. Ele veio injetar vida nova à pintura italiana, após a artificialidade do maneirismo. Ele conduziu o realismo a novas alturas, pintando corpos em estilo absolutamente barra pesada, em oposição aos pálidos fantasmas maneiristas. Desse modo, gente, o Caravaggio, ele secularizou a arte religiosa, fazendo os santos parecerem gente como a gente, e os milagres, eventos do dia a dia. Embora se especializasse em grandes pinturas religiosas, Caravaggio defendia a pintura direta da natureza, ao que parece diretamente dos cortiços mais sórdidos. Na obra Chamado de São Mateus, por exemplo, o futuro apóstolo está numa taverna escura, cercado de homens chiques, contando dinheiro, enquanto Cristo ordena: siga-me. Um foco de luz diagonal ilumina a expressão aterrada e o gesto de perplexidade do coletor de impostos. Caravaggio usa a perspectiva, de modo a trazer o espectador para dentro da ação. Andrea Pozzo realizou grandes composições de perspectiva nas pinturas dos tetos das igrejas barrocas, causando a ilusão de que as paredes e colunas da igreja continuam no teto e de que este se abre para o céu, de onde santos e anjos convidam os homens para a santidade. Este mestre também adotou a composição centrífuga, ou seja, a aglomeração das figuras nos lados da pintura, deixando abrir-se ao centro uma larga zona do céu. Exemplo da sua pintura é o teto da Igreja Santo Inácio, em Roma, conhecida como a Glória de Santo Inácio. A Itália, gente, ela foi o centro irradiador do estilo barroco. Dentre os pintores mais representativos de outros países da Europa, nós temos Diego Velázquez, que é um pintor espanhol, batizado de Diego Rodrigues da Silva e Velázquez. Além de retratar as pessoas da corte espanhola no século XVII, ele procurou registrar em seus quadros também os tipos populares do seu país, documentando o dia a dia do povo espanhol num dado momento da história. Ele usava os princípios da pintura barroca como os efeitos luminosos são usados, não através de contrastes ásperos, mas sim com uma contínua e gradual mudança de intensidade nas várias zonas da tela, para fazer da composição um jogo de anotações coloristas simbólicas, escondidas atrás de uma aparência de absoluta adesão ao tema. Rubens, nascido em Flandres, atualmente Bélgica, como Sir Peter Paul Rubens, conhecido como príncipe dos pintores e pintor dos príncipes, teve uma vida sofisticada, que o levou às cortes da Europa como pintor e diplomata. Um raro gênio criativo, tinha uma formação clássica e era sociável, bonito, vigoroso e viajado. Fala aí, meninas, um partidão. Falava fluentemente vários idiomas e tinha uma energia inextinguível. Além de um colorista vibrante, se notabilizou por criar cenas que surgem a partir das linhas contorcidas dos corpos e das pregas das roupas. Um intenso movimento. Em seus quadros, era geralmente no vestuário que se localizam as cores quentes, o vermelho, o verde e o amarelo, que contrabalançam a luminosidade da pele clara das figuras humanas. Rembrandt, holandês nascido Rembrandt van Rijn, teve grande sucesso como pintor de retratos, mas sua fama também repousa nos quadros sérios, introspectivos de seus últimos anos, pinturas em que o sombreado sutil implica uma extraordinária profundidade emocional. O que dirige nossa atenção nos quadros desse pintor não é propriamente o contraste entre luz e sombra, mas a gradação da claridade, os meios tons, as penumbras que envolvem áreas de luminosidade mais intensas. Rembrandt, gente, ele evoluiu dos pequenos detalhes para as figuras de tamanho grande, pintadas com grandes borrões de tinta. Ele praticamente entalhava o pigmento, espalhando com a espátula uma pasta pesada, espessa,
e desenhando na camada de tinta malhada com o cabo do pincel. O efeito é uma pintura irregular, que cria um brilho ao refletir e difundir a luz, enquanto as zonas escuras levam uma fina camada vidrada para realçar a absorção da luz. Frans Hals, um dos maiores retratistas da história da pintura. O holandês Frans Hals cumpriu um destino comum a outros grandes nomes da pintura. O extraordinário talento convivendo com intermináveis problemas financeiros. Artista, né, gente? Não dá para nascer rico. Nascido em Antuérpia, ele arrastou uma vida quase pacata em Haarlem, no norte dos Países Baixos, e pouco se preocupou durante sua carreira com o estilo e as realizações dos grandes mestres italianos da sua época, como foi o seu contemporâneo Van Dyck, criador, entre outras, de telas memoráveis como o Cavaleiro Sorridente, talvez o mais admirado retrato do mundo depois da Mona Lisa. Hals foi, em essência, um autodidata, responsável com seus belos retratos pela criação de uma pintura independente em seu país. Anton van Dyck, nascido em Antuérpia, foi um dos retratistas de maior sucesso da história da arte. Suas imagens fascinantes da corte de Carlos I influenciaram artistas de seu tempo e determinaram o curso dos retratistas inglês nos 200 anos seguintes. Brilhante e precoce, foi muito influenciado por Rubens, que o considerava seu melhor discípulo. Embora Van Dyck tenha sido mais ajudante que um verdadeiro aluno, acima de tudo um autodidata, ele adquiriu fama na Itália, executando retratos da aristocracia genovesa. De volta a Antuérpia, foi ali também um artista muito requisitado. Em seu estúdio, ajudantes e alunos acotovelavam-se com os clientes. Depois de designado pintor da corte de Bruxelas para a regente Isabel, foi feito o primeiro pintor do rei Carlos I na Inglaterra. Vermeer, holandês de nome Johannes Vermeer, apresentou muitas técnicas do uso da luz, enquanto outros pintores usavam uma gama de cinza, verde, marrom. As cores Vermeer eram mais puras e vívidas, com uma intensidade de brilho jamais vista. Vermeer usou uma câmera escura para obter maior perfeição do desenho. Consiste numa caixa escura com uma abertura minúscula por onde se projeta a imagem do objeto a ser traçado numa folha de papel. No entanto, Vermeer não se limitava a copiar as linhas da cena projetada. Seu manuseio da tinta também foi revolucionário. Usava de tal forma que se aproximava do pontilhismo dos impressionistas. Um crítico descreveu essas superfícies como, abre aspas, mistura de pérolas socadas, fecha aspas. William Hogarth, inglês que inventou um novo gênero, a tira cômica, ou uma sequência de quadros anedóticos que zombava das cenas do cotidiano, as massas compravam gravuras tiradas aos milhares, baseadas nesses quadros, e Hogarth tornou-se o primeiro inglês a ser amplamente conhecido no estrangeiro. Nicolas Poussin, embora o mais famoso pintor francês do século XVII, não trabalhou na França, mas em Roma. Apaixonado pela antiguidade, ele baseou seus quadros nos antigos mitos e na história de Roma e na escultura grega. A ampla influência da obra de Poussin reviveu o estilo da antiguidade, que veio a ser influência artistas nos 200 anos seguintes. Claude Lorrain, de origem humilde, confeiteiro e depois assistente de um pintor decorativo, Claude Gelée de Lorraine, transformou-se num dos mais seletos paisagistas de seu tempo. Ele passou praticamente toda a vida em Roma e trabalhando para os mais nobres clientes. Estudou a exaustão os efeitos da luz e a atmosfera dos campos vizinhos de Roma. Suas representações da luz resultaram em imagens espetaculares. Lorrain deu um sentido de seriedade moral à pintura de paisagens. Suas paisagens imaginárias foram inspiração para outros pintores paisagistas da Europa ao longo das gerações seguintes.
Lohan, ele morreu em sua cidade adotiva aos 82 anos. A primeira preocupação dos escultores barrocos é de se fundirem nas outras artes. Na realidade, nestas obras não se conseguem separar os dois aspectos. O conjunto é claramente arquitetônico, mas o papel principal foi confiado às estátuas. As esculturas barrocas já não são concebidas segundo esquemas geométricos, mas sim combinando movimentos soltos e vivos das figuras. Suas características são o predomínio das linhas curvas, dos drapeados das vestes e do uso do dourado. E os gestos e os rostos das personagens revelam emoções violentas, atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. Gian Lorenzo Bernini foi mais que um escultor do período barroco. Foi também arquiteto, urbanista, decorador, teatrólogo, compositor e cenógrafo. Algumas de suas obras serviam de elementos decorativos das igrejas, como, por exemplo, o baldáquino e a cadeira de São Pedro, ambos na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E agora, meus amores, eu convido vocês para assistirmos outro vídeo que fala sobre o barroco no Brasil. Assim nós podemos compreender grandemente o que foi esse movimento artístico e literário. Um beijinho e até a próxima!